A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Estamos aqui para iniciar mais uma série de mensagens da Palavra do Senhor. O texto vamos usar aqui como apenas para situar acerca da mensagem, está em Gênesis 32, 28. O tema desta palavra, na verdade, é 3 exemplos bíblicos de perseverar para prevalecer. E esse texto é apenas como uma referência, mas nós vamos estar utilizando outros textos para entregar uma espécie de estudo da Palavra de Deus que o Senhor nos orientou para falar faz alguns dias. 3 exemplos bíblicos de perseverar para prevalecer. Gênesis 32, 28 nos fala assim: então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O primeiro exemplo aqui é a respeito desse texto mesmo. Jacó na luta contra um anjo durante toda a madrugada por uma bênção. Está aqui em Gênesis 32, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 32, que nos fala assim: levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço a saber o teu nome. Ele disse, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Meus amados, como nós falamos, 3 exemplos bíblicos de perseverar para prevalecer. O primeiro exemplo está aqui nessa leitura bíblica. Jacó, aqui fala, versículo 24, que Jacó lutou com um homem. Na verdade, foi um homem que foi em forma de homem, mas foi um anjo enviado por Deus. Quando Jacó orava ali a Deus, buscava a face do Senhor, o Senhor então envia esse anjo aqui para lutar ali e para que Jacó tivesse uma experiência, e nós também, tudo que está na palavra de Deus para nos edificar, correto, pessoal? Então vamos aqui, Jacó na luta contra um anjo durante toda a madrugada por uma bênção. Versículo 24 fala o quê? Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subia. Jacó estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú, que estava enfurecido. Então ele deixa um pouco a sua família a fim de buscar a Deus em oração, e nesse período luta com um anjo enviado por Deus para ajudá-lo nesse encontro. Então começa aqui a luta de Jacó, momentos antes ali de poder reencontrar com o seu irmão que estava enfurecido contra ele. Versículo 25 nos fala o quê? E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. O anjo na luta com Jacó viu que estava em desvantagem, então tocou na juntura da coxa de Jacó, pois percebeu que não iria prevalecer contra esse servo de Deus. Valente Jacó, Ele estava levando vantagem naquela disputa ali com o anjo então tocou na juntura da sua coxa. Versículo 26 nos fala o quê? E disse-me, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei, se não me abençoares. Esse anjo ministrava apenas na madrugada, meus amados. Por isso, ele pediu a Jacó para deixá-lo e ir de volta para o céu. Porém, Jacó recusou, pois estava precisando de uma bênção. Então, aqui, por isso esse tema que nós colocamos. 3 exemplos bíblicos de perseverar
para prevalecer. O primeiro exemplo que Jacó, que ele estava insistindo, ele lutou ali com o anjo queria ir embora, não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Ou seja, ele foi perseverante, ele foi persistente, assim como nós devemos ser também em nossas orações. Versículo 27 e 28, vamos ver o que nos fala. Ele disse: qual é o teu nome? Quando Jacó falou que queria uma bênção, só deixaria ir quando ele fosse abençoado, então ele perguntou, o anjo perguntou: qual é o teu nome? E Jacó disse: Jacó, que significa o quê? Suplantador, porque ele conseguiu ali suplantar o conselho da própria mãe, Raquel, a respeito de Esaú, e ele então conseguiu enganar e comprou do irmão o direito de primogenitura, por isso o irmão está virado contra ele. Então o nome dele é Jacó, suplantador, outros falam enganador. Então disse: não te chamarás, versículo 28, mas Jacó, mas Israel, pois cumpriste lutar com Deus e com os homens prevaleceste. Então ali, a bênção que Jacó estava pedindo ao anjo, ele recebeu. Por quê? Versículo 27 e 28 fala o quê? Que Jacó, o anjo estava então, perguntou o nome e ele disse que era Jacó. Então o anjo respondeu que o seu nome será Israel. Por quê? Pois conseguiu lutar com Deus e com os homens. Por que com Deus e com os homens? Porque na verdade aquele anjo, Deus mandou em forma de um homem, ele lutou com o homem. Com Deus por quê? Ele estava em oração, estava pedindo a Deus, insistindo com Deus. Você já orou assim? Você precisa de uma bênção, você não pode deixar de ser aquela bênção. Deus se agrada disso. E ele estava lutando com Deus em oração. E com o homem, porque era um homem ali, era o homem, foi o anjo, já falando de anjo, para pelejar com Jacó. E também depois ele tinha uma peleja com o irmão, que o irmão queria destruir, matar o irmão dele, Jacó, que estava com raiva, irado. Então seria uma luta que Jacó teria ali naquele encontro, e que Deus está garantindo aqui que ele seria vitorioso. Por isso que a bênção dele foi a troca do nome de Jacó para Israel, que justamente Israel fala o quê? Aquele que luta com Deus. Por quê? Você é chamado Israel porque você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Amém? A bênção que ele pediu, que ele estava lutando durante toda aquela madrugada, ele recebeu finalmente. Versículo 30 nos fala o quê? E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tem visto a Deus face a face, a sua alma foi salva. Então, após receber a bênção, que foi o seu novo nome, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, por isso tem visto a Deus face a face e a sua alma foi salva. Peniel quer dizer face com Deus, é assunto para outra palavra, só nesse texto com mais tempo, não contar, querendo Deus, nossa história, quando nós começamos vamos dizer assim, a primeira base que recebemos na nossa vida cristã foi ali em Peniel, é um instituto bíblico que fica ali a 12 quilômetros de São Paulo, na divisa sul de Minas com São Paulo. No instituto bíblico nós ali iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada para esse ministério de pregação na palavra que Deus tem nos dado. Amém, pessoal? Mas esse é outro assunto para outro dia. Então, o primeiro ponto aqui encerramos, quando Jacó na luta contra o anjo, durante toda a madrugada, por uma bênção, aquele desejo de perseverar e prevalecer. Segundo exemplo está com Davi, vamos falar sobre Davi. Davi na luta contra o leão, contra o urso, contra o gigante. Então, Davi é outro exemplo de perseverar para prevalecer. Aconteceu com Jacó, agora com Davi. Primeiro, Davi lutou contra o leão, sabia? Ele perseverou e prevaleceu. Não vou falar texto, não a mensagem vai ficar muito extenso a palavra aqui. Mas vamos só mencionar acerca de Davi, diferente da primeira parte que foi com Jacó. Ele perseverou e prevaleceu na luta contra esses três inimigos fortes inimigos, O leão, primeiro ele lutou com o leão quando ele estava cuidando das ovelhas do pai, e o leão veio para matar, para pegar aquela ovelha, e ele entrou na frente para defender a ovelha. Ali tem um sentido espiritual também. Ele lutou e ele venceu. O leão, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então o leão fala de quê? O leão é o nosso adversário. O que Pedro fala em 1 Pedro 5,8? Porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, a fim de destruir a quem possa pegar. Então, mais ou menos por aí, não vamos abrir o texto também para não perder o tempo. Mas é o diabo, vosso adversário, que anda bramando como leão, querendo nos devorar. Na verdade, é o leão que fala do adversário.
O segundo inimigo foi o urso. Estava também cuidando das ovelhas, o urso veio e ele então, para defender a ovelha, lutou contra o urso, ele venceu também. O urso fala de quê? É o mundo, é o sistema. Então o mundo, ele tem o seu jeito de pegar por trás, de abraçar. É assim que o mundo quer fazer com você, meu amado, com cada um de nós cristãos. O mundo quer nos abraçar, o mundo quer nos tirar a nossa vida, ele quer nos tirar a nossa fé, ele quer nos desanimar, ele quer nos desviar do caminho. É o mundo, o sistema que está aí, que nós temos que ter entendimento que tudo que está por trás dele é contra a palavra, contra o evangelho, e nós temos que estar atentos contra esse inimigo traiçoeiro que é o urso que fala do mundo, o sistema. E o terceiro inimigo aqui, o pior de todos, tá? Você olhar, aparentemente, você pode até classificar outro, mas o terceiro foi o gigante Golias, que fala de quê? Da nossa carne. Romanos 7,19, Paulo diz o quê? Que aquilo que ele queria fazer, não fazia, mas aquilo que ele não queria fazer, isso ele fazia. É a luta da carne contra o espírito. É o gigante Golias que estava ali afrontando Israel por vários dias, e ninguém tinha coragem de enfrentar porque ele era muito grande, né? Ele era um tamanho desproporcional. Você nunca viu um homem, nem eu, do tamanho de gigante que a Bíblia mostra. Ele era um gigante mesmo. Davi, perto dele, era uma criança, como se fosse uma criança, era um jovem, novo ainda, e ele estava afrontando Israel. E quando Davi, o pai dele, mandou ele até no arraial para ver como é que estavam os irmãos, se precisava de alguma coisa, que estavam aguardando aquela batalha, então Davi chega ali, vê aquele gigante afrontando Israel, ele fica revoltado, e ele não fala com Saul, olha, eu vou enfrentar esse gigante, e ele foi, e apenas com uma pedra uma pedrinha na funda, ele conseguiu botar aquele gigante no chão, e ali Israel teve uma grande vitória, pois foi lá e cortou a cabeça do gigante, e foi uma grande experiência para Davi. E esse gigante aí, ele fala da carne, que nós estamos dentro de nós e que é o maior inimigo, que temos que estar constantemente renunciando para termos a vitória. Amém, pessoal? Então, outro exemplo de perseverar para prevalecer é o exemplo de Davi vencendo o leão, o urso e também o gigante Golias. Terceiro lugar aqui, nós vamos para o Novo Testamento agora. Lucas capítulo 18, nós vamos ver aqui um exemplo muito clássico que você já conhece. Eu creio que até gravei uma palavra, nós vamos entregar uma palavra por cima aqui de Lucas capítulo 18, aqui versículo 1 a 8. Vamos falar rapidinho aqui para a gente encerrar essa mensagem aqui com esse terceiro ponto. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com ele, digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então está aqui, meus amados, esse terceiro exemplo aqui de perseverar para prevalecer. Aconteceu com a viúva pobre que prevaleceu contra o juiz iníquo devido à sua perseverança. Essa parábola, no versículo 1 aqui, contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mostra aqui, nos ensina então a persistência em nossas orações. Versículo 2, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Esse juiz não temia a Deus nem respeitava as pessoas, por isso é chamado de iníquo ou injusto. Versículo 3 nos fala que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz justiça com o meu adversário. Esta viúva foi até o juiz pedindo que julgasse a sua causa, sem contudo obter êxito. Versículo 4, por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeito os homens. Mas a viúva continuou levando a sua causa. Então esse juiz, que reconhece aqui que não teme a Deus nem respeita aos homens, versículo 5, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito.
Porém, devido à insistência, à perseverança dessa viúva, iria atender a sua demanda para que ela não continuasse a importuná-lo. Então, por causa da sua perseverança, sabe uma coisa? Eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas essa mulher fica me perguntando todo dia, ela vem aqui, então eu vou atender a causa dela para ela me deixar em paz. Versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo. Aqui está a parte mais toda da parábola. Versículo 6. Aqui vem o ponto principal da parábola. Jesus disse: para atentarmos no que diz o juiz injusto. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Se aquele juiz injusto atendeu o pedido da viúva, muito mais Deus fará justiça, meus amados, a nós que somos seus escolhidos, que clamamos a Ele dia e noite. É isso que Jesus falou. Então ouviu o que o juiz fala. Ele atendeu a mulher por quê? Por causa da sua insistência. Então Jesus está mostrando para nós, olha, se aquele juiz atendeu aquela mulher viúva por causa da insistência, e Deus, se você insistir, se você perseverar, é certo que Ele vai atender também, porque Deus é justo e Deus tem prazer em ouvir a sua oração, meu amado, a sua necessidade, e Ele vai atender. É isso o ensino de Jesus a respeito da gente ouvir o que fala aquele juiz. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas nos deixa então Jesus uma advertência. Quando Jesus voltar, porventura achará algum de nós crendo ainda? É isso que ele está falando. Quando Jesus voltar para levar sua igreja, vai encontrar fé na terra? Ou seja, vai encontrar você e eu crendo, confiando, perseverando na oração? Essa é a pergunta de Jesus. Então aqui, recapitulando mais uma vez aqui para a palavra, 3 exemplos bíblicos de perseverança para prevalecer. Primeiro, Jacó na luta com aquele anjo durante toda aquela madrugada, por uma bênção, ele prevaleceu contra o anjo. Ele prevaleceu depois contra o irmão também, porque ele foi e Deus deu a vitória, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Aquele que luta com Deus, o príncipe de Deus, ele foi vitorioso contra Deus, porque ele orou a Deus pedindo, ele insistiu e Deus atendeu. E também contra os homens, que aquele anjo veio em forma de anjo. E também ele enfrentou o irmão que queria tirar a vida de Jacó. E pelo contrário, houve ali um bom encontro. E então se abraçaram ali. E então houve o reencontro e foi reatada aquela amizade entre Jacó e o seu irmão. Por isso ele venceu também. Segundo lugar, Davi, ele lutou contra o leão, contra o urso e contra o gigante. Golias, ele perseverou diante desses 3 inimigos fortes. Nós também vamos perseverar, vamos prevalecer se nós perseverarmos. Em terceiro lugar, a viúva pobre, que aquele juiz iníquo atendeu o seu pedido pela sua perseverança. Então, ela prevaleceu contra o juiz porque ela perseverou também. Então, os 3 exemplos que, se houver persistência, houver perseverança, iremos prevalecer na nossa vida de oração e de busca do Senhor. Amém, meus amados? Então, se Deus falou no seu coração, então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra, e certamente Deus vai abençoar a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos.